Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Beleza? É um prazer estar com vocês novamente aqui no canal do professor Ângelo Veronese, na nossa aula de DG do sexto ano. Já aprendemos muita coisa, não é mesmo, sobre o DG? Na aula passada, começamos a aprender sobre os subconjuntos da reta. Nós falamos primeiramente de um elemento da reta, que é o ponto. Falamos de pontos colineares, falamos que o ponto pertence a uma reta. Recordar, alguns dizem que é repetir. Acho meio feio isso. Outros dizem que recordar é viver. É poético, bacana, já melhorou. Eu digo que recordar é refletir. E o refletir faz com que nós memorizemos as coisas com mais facilidade e que aprendamos com mais segurança. Então vamos lá. Nós já vimos que a reta não tem origem nem tem fim, e que ela pode assumir diversas posições, e que dois pontos determinam a posição de uma reta. Vimos também que escreve-se AB com uma seta dupla em cima, ou uma letra minúscula do alfabeto. E nós lemos reta B ou reta R. Beleza, galerinha? Vamos lá. Se a reta pode assumir infinitas posições, ela vem do infinito, vai para o infinito, a coisa não pode ficar por aí. Então vamos fazer uma experiência. Vamos desenhar a nossa reta B, ou R. Agora, entre os pontos A e B, vamos colocar aí o ponto C. Eu poderia dizer que essa figura representa, por exemplo, eu estar numa cidade C, que fica entre A e B. E que eu posso me dirigir tanto à cidade A como à cidade B, tendo como ponto de origem a cidade C. No desenho, isso acontece do mesmo modo, só que em outras palavras. Eu digo que C é o ponto de origem de uma semi-reta, galerinha. Ou parte de C e passa por A, ou parte de C e passa por B. C é o ponto de origem da nossa semirreta. Lê-se semirreta com origem no ponto C, passando pelo ponto A. Escreve-se CA com uma seta simples, indicando que a semirreta sai de C e passa por A. A outra semirreta, que sai de C e passa por B, escreve-se CB, seta simples. E lê-se semirreta com origem no ponto C, passando pelo ponto B. Tranquilinhos? Bola para frente, então. Sabendo o que é a semirreta, vamos lá para a identificação e a construção gráfica desse novo elemento do desenho geométrico. Já sabemos a identificação e representação da reta, agora vamos para a identificação e representação da semirreta. Vejam lá, semirreta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B. Origem em A, passando por B. Se os pontos estiverem invertidos, a regra é a mesma. Começa em A e passa por B. Olha lá a semirreta BA, que tem origem em B e passa por A. Mesmo procedimento. Vamos construí-la através de um exemplo. Dados pontos A e B, construir a semirreta BA. Notem que B é ponto de origem. Então, devemos posicionar bem a nossa régua, de modo que ela passe pelos dois pontos, começar em B e passar pelo ponto A. A semirreta só pode ser prolongada em um sentido. Belezinha? Antes de seguir adiante, vamos lá já fazer um exercício. Exercício 1 da aula 7. Utilizando os conhecimentos adquiridos, escrever como se lê cada uma das identificações simbólicas e, em seguida, ligar as identificações às construções correspondentes. Vamos lá, um tempinho para que vocês resolvam sozinhos, galerinha. Vamos às respostas? O primeiro é um R minúsculo, simboliza reta R. O segundo, duas letras maiúsculas simbolizando dois pontos com uma seta simples. Isso quer dizer semirreta com origem no ponto A, passando pelo ponto B.
A próxima são os pontos A e B e sobre eles uma seta de mão dupla, indicando o que, galerinha? Que é uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. E a última, os pontos BA com uma seta simples sobre eles. Isso significa semirreta com origem no ponto B, passando pelo ponto A. Agora, galerinha, é só ligar as construções. Veja lá, reta R, semirreta com origem A passando por B, reta que passa pelos pontos A e B, e por fim, a semirreta com origem no ponto B, passando pelo ponto A. Certeza que vocês acertaram, galerinha? Vamos para frente. Exercício 2 da aula 7. Execute as construções de acordo com as identificações. Aquele tempinho. O primeiro é um P maiúsculo. Ponto P. T minúsculo. Reta T. GH com seta dupla sobre eles. Reta GH. KM com uma seta simples. Semirreta com origem K, passando por M. Ou, veja lá, invertendo os pontos, continua sendo origem K e passando por M. Lembre-se que as retas e as semirretas podem ser desenhadas em qualquer posição, horizontal, vertical ou inclinada. O que importa é a correta interpretação dos símbolos e a posição dos pontos para o caso das semirretas. Tranquilinhos, tranquilinhos? Vamos agora a um novo subconjunto da reta chamado de segmento de reta. Recordando, galerinha, tendo os pontos A e B, podemos ter a reta B ou a reta S. A reta contém infinitos pontos, portanto, se o ponto A pertence à reta S e o ponto B pertence à mesma reta, podemos escrever A pertence a S e B pertence a S. Como o ponto é um elemento só, usamos o símbolo de pertence e não pertence. Belezinha? Agora vamos prestar atenção somente no trecho da reta que está entre os pontos A e B. Dizemos que o ponto A e o ponto B são os limites do segmento de reta AB. Escreve-se AB, um traço simples sobre ele, e lê-se segmento de reta AB ou BA, não importa a ordem. Esse segmento está construído sobre uma reta suporte, guarde bem esse nome. A reta S é chamada de reta suporte do segmento AB. E esses mesmos conceitos podem ser transportados também para as semirretas que acabamos de aprender. Ei, galerinha, hein? Vamos lá agora para a identificação e construção. Olha lá. Já sabemos, já recordamos, já exercitamos a identificação e representação da reta, a identificação e a representação gráfica da semirreta, e a identificação e a representação gráfica do segmento de reta, hein, galerinha? Representação gráfica ou construção é a mesma coisa. Olha lá, símbolo AB, traço simples em cima, dizendo que é um segmento de reta limitado pelos pontos A e B. E aí, nesse caso, eu posso inverter as posições sem nenhum problema. Vamos ao exemplo? Olha. Dada a reta suporte M e os pontos A e B, construir o segmento de reta A e B. Olha o capricho, colocar a régua direitinho sobre a reta suporte e traçar ou reforçar, né, a parte que fica entre os pontos A e B, mesmo que os pontos estejam invertidos, mas tomando o cuidado de começar num ponto e terminar exatamente no outro. Os segmentos de reta não podem ser prolongados em nenhuma das duas direções. Bola para frente! Vamos lá, galerinha. Continuando com os segmentos de reta, vamos ver aí com a simbologia do DG o que nós podemos concluir sobre eles. Quais são as relações deles com a reta suporte. Vamos lá. Vamos ver aí a reta suporte H e o segmento de reta MN
que está contido nessa reta. Escreve-se M pertence a H, N pertence a H. Então, o segmento de reta MN está contido em H. Ponto pertence, semirretas e segmentos de reta, nós dizemos que está contido ou não contido. Lemos, o ponto M pertence à reta H e o ponto N pertence à reta H. Então, o segmento de reta MN está contido na reta H. Ele é um segmento de reta da reta H. O símbolo de pertence e não pertence nós utilizamos para ponto, e o símbolo de contido e não contido nós podemos usar para segmentos de reta e também para as semirretas. Vamos a exemplos. Olha o segmento FG e a reta H. Escreve-se F não pertence a H, G também não pertence a H. Então, o segmento de reta FG não está contido na reta H. Logo, FG não é um segmento da reta H. No segundo exemplo, vejamos os pontos X e Y. Escrevemos X pertence a H, Y não pertence a H. Portanto, o segmento de reta XY não está contido na reta suporte H. Logo, XY não é um segmento da reta H. Tranquilinhos? Vamos ver agora como é que se dão os relacionamentos entre segmentos de reta com outro segmento de reta. Vamos lá, vamos falar primeiro dos segmentos de reta colineares. Lembram-se que pontos colineares eram os que pertenciam à mesma reta? Pois então, segmentos de reta colineares são segmentos de reta que estão contidos na mesma reta suporte. Belezinha? Analisemos aí os segmentos TR e AP. Utilizando só a simbologia do DG, como é que podemos justificar que esses segmentos são colineares? Olha, T pertence a M, R também pertence a M. Portanto, o segmento de reta TR está contido na reta M. Logo, TR é um segmento da reta M. E A pertence a M, P pertence a M. Portanto, ou então, o segmento AP está contido na reta M. Logo, AP também é um segmento da reta M. Qual é a conclusão? TR está contido em M, AP está contido em M. Logo, eles são segmentos colineares. Segmentos colineares são aqueles que estão contidos numa mesma reta suporte. Agora é a vez dos segmentos de reta não colineares. Vejamos lá, nossa mesma reta suporte M, o segmento TR e o segmento AP. Olha lá a justificativa, galera. T pertence a M e R pertence a M. Então, TR está contido em M. Logo, TR é um segmento da reta M. Vamos ver o segmento AP. A não pertence a M. P pertence a M. O segmento de reta P não está contido na reta M. Logo, AP não é um segmento da reta M. Qual é a conclusão, galerinha? O segmento TR está contido em M. E o segmento AP não está contido em M. Eles não estão contidos na mesma linha. Portanto, eles são não colineares. Segmentos não colineares são aqueles que não estão contidos numa mesma reta suporte. Tranquilinho? Galerinha, além de colineares e não colineares, nós podemos dizer também que o segmento de reta pode ser colinear e consecutivo. Quando isso acontece? Vejamos aí sobre a nossa reta M, os segmentos TR e RP construídos de uma outra forma. O que podemos observar? T pertence a M, R pertence a M. Então, TR está contido em M. Logo, TR é um segmento da reta M. Podemos ver também que R pertence a M e P pertence a M. Então, o segmento
RP está contido também na reta M. Logo, RP é um segmento da reta M. Qual é a conclusão? TR está contido em M e RP está contido em M. Então, por esse motivo, podemos dizer que TR e RP são colineares. Mas notem lá o ponto R. R pertence a TR e R também pertence a RP. R é ponto comum entre TR e RP. Logo, TR e RP são segmentos consecutivos. Segmentos colineares são aqueles que estão contidos numa mesma reta suporte. E segmentos consecutivos são aqueles que possuem ponto em comum entre uma das suas extremidades, seja no início, seja no fim. É o caso de TR e RP, onde termina TR, começa RP. Por isso, eles são segmentos consecutivos. E estão sobre a mesma reta M, são segmentos colineares. Dizemos que TR e RP são segmentos de reta colineares e consecutivos. Beleza? Tá ficando boa a coisa, hein? Vejamos o caso dos segmentos de reta não colineares e consecutivos. Está aí os nossos segmentos TR e RP, construídos de uma outra maneira, a nossa reta M. Vamos lá, a justificativa segundo os símbolos do DG. T pertence a M, R pertence a M. Então, TR está contido na reta M. Logo, TR é um segmento de reta da reta M. E R pertence a M. P não pertence a M. Então, o segmento de reta RP não está contido na reta M. Logo, RP não é um segmento da reta M, mas de uma outra reta. Olha lá, galerinha, que no caso é a reta N. Conclusão. TR está contido em M e RP não está contido em M. Portanto, eles são segmentos não colineares, não estão contidos na mesma reta. E R pertence a TR e R pertence também a RP. R é ponto comum entre TR e RP nas extremidades do segmento. Então, eles são segmentos consecutivos. Segmentos não colineares são aqueles que não estão contidos numa mesma reta suporte. E segmentos consecutivos são aqueles que possuem ponto em comum em uma das suas extremidades. Então, podemos dizer que TR e RP são segmentos não colineares e consecutivos. Eu estou esperando, galerinha, alguém perguntar se existem segmentos de reta não colineares e não consecutivos. Se liguem no movimento. Está aí os nossos segmentos TR e AP, a nossa reta suporte M. E o que podemos observar? T pertence a M. O ponto R também pertence a M. Então, o segmento TR está contido na reta M. Logo, TR é um segmento da reta M. E A pertence a M. P não pertence a M. Então, o segmento AP não está contido na reta M. Logo, AP não é um segmento da reta M, mas de uma reta N. Olha lá, galerinha, nossa reguinha funcionando aí. Conclusão. TR está contido em M, mas RP não está contido em M. Isso quer dizer que eles são segmentos não colineares. A não pertence a TR e A pertence a AP. A não é ponto comum entre os dois segmentos, sobretudo nas suas extremidades, não é, galerinha? Segmentos não colineares são aqueles que não estão contidos numa mesma reta. E segmentos não consecutivos são aqueles que não possuem um ponto em comum em uma das suas extremidades. Portanto, TR e AP, nessas condições, são segmentos não colineares e não consecutivos. Belezinha?
Terminaram aqui os casos dos relacionamentos entre segmentos de reta. Bem, galerinha, é hora de dar aquela relaxada, aquela espreguiçada. A aula de hoje foi sobre semi-retas e segmentos de reta, mas ainda não acabou. Esse tempinho é aquele costumeiro momento onde nós, se gostamos do vídeo, deixamos o nosso like. Se tivermos dúvidas ou sugestões, escrevemos no comentário, o prof vai responder. É hora daqueles que não estão inscritos no canal se inscreverem para continuar recebendo as notificações da aula e acompanhando o curso. E também de compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que vocês conhecem e que talvez estejam precisando do mesmo conteúdo para poder estudar e se dar bem na matéria de desenho geométrico. Bom, em seguida, o prof vai deixar um exemplo para vocês, como sempre com resposta, de um exercício muito comum que está provavelmente no seu livro ou vai fazer com certeza parte de uma prova que você vai fazer. Vamos lá então? Gostaram do vídeo? Já deixaram o like? Já colocaram comentários? Já se inscreveram no canal? Já compartilharam? Então, vamos ao exercício. Não é um exercício, é um exemplo e por isso o prof vai resolver junto com vocês. Não é verdade? Mas, vale como exercício também. Observemos esse desenho que está aí. Ó. São vários segmentos de reta desenhados em diversas posições. E nós vamos falar sobre as posições relativas entre esses segmentos, ok? E como é que nós os classificamos. Vamos lá, galerinha. Vamos ver o par de segmentos JM e AP. Vejam bem, estão sobre a mesma reta suporte, mas não possuem ponto em comum. Então, eles são segmentos colineares e não consecutivos. O segmento TR e RA são segmentos que estão sobre a mesma reta suporte e que têm o ponto R como ponto comum entre os dois. Portanto, eles são colineares e consecutivos. Os segmentos RA e MA, eles não estão sobre a mesma reta suporte, não são colineares. Mas o ponto A é ponto comum, tanto do segmento RA como do segmento MA. Portanto, eles são colineares e consecutivos. Os segmentos TR e JM, olha lá, TR, JM, não estão sobre a mesma reta e não possuem ponto comum nas suas extremidades. Então, eles são não colineares e não consecutivos. Os segmentos MA e TR não estão sobre a mesma reta suporte, portanto não são colineares, e não têm ponto comum nas suas extremidades. São não colineares e não consecutivos. FD e AP, nossa galerinha, esse daí bem gritante. Fica óbvio demais ver que eles não estão nem sobre a mesma reta suporte e nem possuem ponto comum nas suas extremidades. Também são não colineares e não consecutivos. Os segmentos JM e MA. Olha lá, galerinha. Eles estão sobre a mesma reta suporte e o ponto M é ponto comum nas duas extremidades, ou seja, dos dois segmentos. Portanto, eles são colineares e consecutivos. RA e AP. Olha lá, galerinha, não estão na mesma reta suporte, portanto, não são colineares. Mas o ponto A é ponto comum entre eles. Ponto A pertence à extremidade tanto de RA como de AP. Então, eles são segmentos consecutivos. RA e AP são segmentos não colineares e consecutivos. Tranquilinhos? Aprenderam bastante coisa nessa aula, hein, galerinha? Bola pra frente? Chegou a hora de agradecer a companhia de vocês, o desempenho de vocês, ou melhor,
o empenho de vocês com a aula e a paciência aqui com o prof. O assunto da próxima aula será medidas. Nós vamos aprender como medir e como construir segmentos de reta com medidas determinadas. Saiam da sala em ordem e valeu, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, galerinha!